A fé está no meio. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. É sempre emocionante quando Jesus nos diz: Vamos fazer uma coisa nova. De alguma forma, a frase passemos para outra margem equivale a dizer: a promoção está chegando, ou as bênçãos estão a caminho, ou suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. Tenho certeza de que os discípulos estavam animados em ver o que aconteceria do outro lado. O que eles não esperavam ou previam era uma violenta tempestade no caminho. Em Marcos capítulo 4, versículos 37 e 38 diz: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho como estavam no início. Embora Deus frequentemente nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa saber do que vai acontecer no caminho. Abandonamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem. Mas é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar para você? Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você orou e não ouviu nada de Deus? Passou tempo com Ele e tentou sentir sua presença e ainda assim você não sentiu nada? Buscou uma resposta e, apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta e você ficou sem saber o que fazer? Às vezes, nos referimos a essas estações como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha ou uma inofensiva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão. As ondas não estavam indo e vindo calmamente, mas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Só isso já seria o suficiente para assustar qualquer um. É em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar a nossa fé. Podemos falar ou ler sobre a fé, ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usá-la. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé é como um músculo, ela se torna mais forte quando é usada e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. De acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores, segundo Romanos 8:37. Isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha começar. Para alcançar o alvo, temos de enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido, mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias, quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas o meio complica. Mesmo assim, temos de passar pelo meio para chegar à outra margem. Jesus queria que seus discípulos crescem nele. Passemos para outra margem, disse ele. Jesus esperava que crescem que, se ele disse, aquilo iria acontecer.
No entanto, assim como nós, os discípulos ficaram com medo. Em Marcos, capítulo 4, versículos 39 e 40 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, cala-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela falta de fé. Por que Jesus faz isso? É vital para nosso futuro que cresçamos na fé, que é a confiança em Deus. Se Jesus permitisse que ficássemos com medo e continuasse a acalmar as nossas tempestades sem nos corrigir, nunca aprenderíamos a insistir para passar para outra margem. Uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta às tempestades da vida. Ore comigo assim: Senhor, entendo que para chegar a outra margem, terei que passar pelo meio. Sei que neste meio serei alvo de tempestades. O que mais me deixa em paz é que sei que o Senhor está no barco comigo. Que eu não tenha a visão da tormenta do mar, nem da força dos ventos, mas apenas da calmaria que seguirá após a sua intervenção. Na sua palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu tomo posse dessa palavra, sabendo que independente da tempestade, já me considero um vencedor, pois Cristo é o meu Salvador. Obrigado, Pai, pelo seu zelo em todos os momentos da minha vida. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderão reviver esses ossos? Do livro de Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 4, diz: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor meu Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você pode achar que sua vida não passa de ossos secos e mortos. Suas circunstâncias podem estar tão mortas que já cheiram mal. Sua esperança pode parecer perdida, mas deixe-me mostrar-lhe a saída de Deus. Esse texto narra que o profeta fez como Deus ordenou e viu o Senhor reviver e colocar fôlego e espírito nos ossos secos e mortos. A mesma coisa pode acontecer conosco, desde que nos tornemos porta-vozes de Deus e profetizemos sua palavra. Não podemos mais falar nossas próprias palavras vãs e, sob pressão, permitir que nossa língua assuma o papel principal. No livro de João, capítulo 11, de 1 a 3, diz: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Em João 11, a doença e morte de Lázaro são relatadas. Quando Jesus entrou em cena, Lázaro já estava morto há 4 dias. Indo ao encontro de Jesus, sua irmã Marta disse-lhe: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mais tarde, sua irmã Maria lhe falou exatamente a mesma coisa: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Nós nos sentimos assim às vezes. Sentimos que se Jesus tivesse aparecido mais cedo, talvez as coisas não tivessem ficado tão ruins. Em João 11, de 23 a 25, vemos como Jesus respondeu a essas palavras de desesperança e desespero.
Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você sabe o resto da história. Jesus chamou Lázaro, o homem que esteve morto durante 4 longos dias, para vir para fora do túmulo, e ele veio totalmente restaurado. Se Jesus pôde ressuscitar um morto, certamente pode ressuscitar uma circunstância morta. Podemos ver pela experiência de Ezequiel com os ossos secos e pela ressurreição de Lázaro que não importa quão ruim as coisas pareçam, Deus trará a solução. Recuse-se a parar de ter esperança. Não importa quão secos os ossos possam parecer, quão morta a situação possa estar, quantos anos tenham passado, Deus ainda é Deus e te restituirá em dobro tudo o que perdeu. Na sua atual circunstância, você pode estar sendo constantemente atormentado por pensamentos de desesperança. Você pode estar afirmando: de que adianta? Não tem mais solução, acabou. Mas eu te contradigo, não importa como você está se sentindo, não importa o quanto tentaram desanimá-lo, independente do problema, por mais impossível que pareça, não deixe de acreditar. Persevere, clame, encare a multidão e libere a sua fé. Deus irá ao seu encontro e o milagre acontecerá. Ore comigo assim: meu querido Deus, meu Pai amado, quantas situações ressequidas em minha vida, quantas desilusões, quantos impossíveis. Por vezes, Senhor, eu me vejo como o povo de Israel, quando estava de frente ao Mar Vermelho. De um lado, o mar fechado, e do outro, o faraó com seu exército, pronto a aniquilá-los. Mas, Senhor, resolvi no dia de hoje renovar as minhas esperanças, pois conheço o Deus que eu sirvo, o Deus que abre mares, que transforma ossos secos em vida e que ressuscita mortos. Entrego em suas mãos todas as circunstâncias mortas, todos os meus impossíveis. Profetizo pela autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, que a minha vida seja transformada pela sua misericórdia e pelo seu amor. Que meus sonhos mortos renasçam, que meus impossíveis gerem milagres, que eu seja exaltado em meio à minha humilhação, que minha vida seja totalmente transformada para a tua honra e glória. Creio em ti, meu Senhor, meu Deus, meu Pai e meu melhor amigo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A língua tem vontade própria. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em tempos de prova, a língua parece ter vontade própria. Às vezes parece que a língua tem um motor que alguém ligou quando você menos espera. É muito importante ser responsável por nossos pensamentos, porque a fonte da palavra é o pensamento. Satanás sugere um pensamento como: eu não posso mais continuar assim. O que vai acontecer depois, já sabemos. A língua dispara e verbaliza o pensamento. Como o problema começa na mente, a solução deve estar lá também. Devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, como diz na passagem. Devemos lançar fora as imaginações erradas. A mente é o campo de batalha e deve ser renovada completamente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme diz em Romanos 12, 2. A boca nunca será controlada, a menos que a mente seja controlada.
Satanás quer controlar nossa mente. O Espírito Santo também quer controlar nossa mente. Mas ele nunca nos força a isso. É nossa escolha. Ele nos guia na direção certa e nos revela os pensamentos errados. Por isso devemos escolher lançar fora o pensamento errado e pensar em alguma coisa que produzirá bom fruto, como somos instruídos em Filipenses 4:8, que diz: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. No Salmo 19:14, o salmista ora: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Observe que ele menciona tanto a boca quanto a mente. É porque elas trabalham juntas. Acho que algumas pessoas tentam controlar a língua, mas não fazem nada sobre seus pensamentos. É como arrancar as folhas de uma erva daninha e deixar a raiz. Em pouco tempo, ela crescerá novamente. Ore comigo assim: Misericordioso Deus, aprendi que a fonte das palavras que saem da minha boca vem dos meus pensamentos. Entendo também que Satanás vem sugerindo pensamentos errados em minha vida, fazendo com que as palavras erradas sigam. Levo todo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus e lanço fora toda imaginação e pensamentos errados que não correspondem aos pensamentos de Deus. Quero renovar a minha mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em minha vida. Escolho hoje, Senhor amado, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que meus pensamentos sejam cheios do que é justo, puro, amável, de boa fama, cheios de virtude e louvor. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a semente e plante-a. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 15 diz: E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Nesse versículo, o escritor do livro de Hebreus declara que Isaque era uma promessa do que estava por vir. Deus não prometeu a Abraão apenas um filho, prometeu que ele seria o pai de muitas nações. Muitas pessoas hoje têm uma promessa ou antecipação das coisas boas que Deus tem para elas. Em 1 Reis 18, depois de um longo período de seca que Elias tinha profetizado, Deus lhe disse que falasse ao rei Acabe que iria chover. Elias falou a palavra de Deus pela fé, sem nenhuma evidência de chuva. Então subiu ao topo de uma montanha e começou a orar. Enquanto ele orava, ele enviou seu servo ao ponto mais alto para olhar o céu. 6 vezes o servo foi e voltou com a resposta de um céu limpo e sem nuvens. Finalmente, na 7ª vez, ele voltou e relatou: Vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Diante da imensidão do céu, isso não é muito, mas foi o suficiente para motivar Elias a dar o próximo passo de fé. Ele disse a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Esta nuvem, embora muito pequena, foi o início de uma grande chuva. Era uma promessa ou antecipação de coisas boas que viriam. Plante uma só semente. Em Zacarias 4:10 diz: Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Provavelmente a maioria de nós que está esperando em Deus por alguma coisa pode ver a evidência de um pequeno começo, uma sementinha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Alegre-se
com a semente. Ela é um sinal de coisas grandes que virão. Não amaldiçoe sua semente murmurando. Deus nos dá semente, alguma coisa que produz em nós esperança, uma coisa pequena talvez, mas alguma coisa é melhor que nada. Deveríamos dizer: Senhor, isto é somente uma coisinha, mas obrigado por me dar esperança. Alguma coisa a qual me apegar. Obrigado, Senhor, por um começo. Pegue essa semente e plante-a crendo. Cuidado para não jogar fora as suas sementes. Quando desprezamos alguma coisa, damos pouca consideração a ela. Não a notamos e a consideramos como nada. Não cuidamos dela. Se não cuidarmos do que Deus nos dá, nós a perderemos. Se perdermos a semente, nunca veremos a colheita. Em Hebreus 13:5 diz, na essência: contente-se com o que você tem. Vamos ser como Paulo. Vamos aprender a viver tanto na escassez como na abundância e estar contentes em qualquer circunstância, sabendo que cada pedaço é uma parte do quadro inteiro. Deus nos diz: eu nunca te deixarei. E por isso que podemos ficar contentes pela fé durante o pequeno começo. Segundo Hebreus capítulo 12, versículo 2, o Senhor é o autor e o consumador. Em Filipenses 1:6 diz: o que Deus começa, Ele termina. Ele fará isso por nós, se mantivermos nossa fé firme até o final. Ore comigo assim: amado Deus, entro em sua presença neste momento com toda a minha fé, por menor que seja. Agradeço pela semente da promessa que foi plantada em meu coração. Me agarro com todas as forças neste sinal que me deste. Vou cuidar, vou adubar e regar diariamente essa semente, com meus joelhos no chão. Obrigado por me dar alguma esperança com relação ao seu plano para a minha vida. Obrigado por este começo, que representa apenas o início para o maior de Deus em minha vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Refreie a língua. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Meu amigo e minha amiga, essa é uma declaração forte. Podemos fazer todo tipo de boas obras por convicção religiosa, mas se não refrearmos a língua, não terão valor algum. O termo cabresto é definido como um arreio que consiste de uma testeira, freio e rédeas, que se encaixa na cabeça de um cavalo e é usado para controlar a marcha ou para guiá-lo. No meio das tempestades da vida, se não refrearmos a língua, jamais experimentaremos a libertação. O Espírito Santo será nosso cabresto, se aceitarmos sua liderança e orientação. Portanto, coloque um freio na sua boca. Do livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 3 a 5 diz: ora, se pormos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Esses versículos indicam que a língua direciona a nossa vida. Alguém pode dizer que nossas palavras delimitam margens nas quais devemos viver. A língua é um membro tão pequeno do corpo e mesmo assim pode realizar grandes coisas. Seria maravilhoso se fossem somente coisas boas,
Mas não é assim. Relacionamentos são destruídos pela língua. A língua pode causar e frequentemente causa o divórcio. Pessoas são emocionalmente feridas e nem todas se recuperam. Alguns idosos ainda estão feridos por coisas que lhe foram ditas quando eram crianças. Sim, a língua pode ser um pequeno órgão, mas quão poderosa ela é. O freio que é colocado na boca de um cavalo também é muito pequeno, mas dá direção. O freio é a parte de metal de um cabresto que controla e reprime o animal, algo que o controla. Precisamos de um freio na boca, mas não será colocado de maneira forçada. Devemos querer. O Espírito Santo funcionará como esse freio se escolhermos sua direção. Quando começarmos a falar coisas erradas, nós o sentiremos puxar na direção correta. Ele está sempre trabalhando em nós para nos manter longe de problemas. No Salmo 32:9 diz: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Um cavalo obedece ao comando do cabresto, que lhe controla o freio na boca. Se desobedecer, sofrerá grande dor. Acontece o mesmo em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o cabresto e o freio em nossa boca. O Espírito Santo deveria estar controlando as rédeas de nossa vida. Ao seguirmos sua ordem, chegaremos ao lugar certo e ficaremos fora de todos os lugares errados. Mas se fizermos o contrário, sofreremos muito. Ore comigo assim: Meu Pai amado, entro na sua presença no dia de hoje para pedir que me ajude a refrear a minha língua. De que adianta as obras que venho fazendo se as palavras que saem da minha boca por muitas vezes machucam meus irmãos? Entendo, se não refrear a minha língua, não serei totalmente liberto. Peço que o Espírito Santo seja o meu cabresto e me auxilie a refrear a minha língua. Que ele oriente e lidere as minhas palavras. Fui ferido no meu passado por palavras malditas e não quero ser um porta-voz de ofensas na vida de outras pessoas. Escolho a direção do Espírito Santo de Deus para conduzir minhas palavras. Sigo a sua ordem para que ele me conduza aos lugares certos e me afaste dos lugares errados. Assim te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.